Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Bernardo Tutiquian e eu vim aqui agora trazer para vocês uma semana, uma imersão completa em reforço estrutural. Essa é uma área de grande especialidade dentro da patologia das construções, que já é uma área com grande especialidade dentro da engenharia civil e arquitetura. Então, eu vou querer levar você, engenheiro civil e arquiteto, mesmo que esteja num passo inicial, quase zero nessa área de reforço, para um nível muito bom que você possa se defender no mercado, definir entre tipos de reforço, acompanhar obras e até fazer orçamentos, especificações e projetos nessa área. Bom, será uma semana inteira que nós focaremos em reforço. Hoje falarei aqui sobre todo o aspecto que vocês têm que conhecer, todo o conhecimento técnico nessa área. Amanhã nós vamos para uma obra para ver a parte de aplicação de um reforço metálico, né? Chapas metálicas. No terceiro dia, desculpem, né? Isso já será quarta-feira, nós falaremos sobre o reforço estrutural em fibra de carbono, né? Uma área pouco conhecida e pouco explorada pelos profissionais. Já no quarto dia, na nossa quarta aula, nós iremos para os laboratórios da Unicinos, no Rio Grande do Sul, né, para mostrar, fazer toda uma demonstração de aplicação desses reforços em fibra de carbono. Já na nossa quinta aula, iremos para uma obra de grande porte que precisou de reforço estrutural em fibra de carbono e nós fizemos lá acompanhamento do projeto, execução, conversa com os aplicadores. Então, e ainda teremos uma live especial com um tema muito interessante que vocês vão gostar, mas que ainda é surpresa. Certo? Então, convido vocês a nos acompanharem ao longo de toda a semana. Teremos 20 horas de um conteúdo exclusivo de alta relevância para vocês aí que querem entrar forte no mercado com isso. E também nós temos os canais de aproximação, né? Vocês já conhecem o nosso YouTube, para quem não conhece, sugiro que vocês entrem lá, sigam a página, busquem lá o Bernardo Tutiquian e acompanhem toda essa semana lá no YouTube, será toda semana aqui no YouTube, no nosso canal, né? Nós temos os grupos no WhatsApp que vão nos aproximar mais, que eu vou mandar todo o material que a gente usa durante as aulas, eu vou mandar lá nos grupos do WhatsApp, né? Os anexos, etc. Então, entrem nos grupos, né? E o meu Instagram. Inclusive, quem quiser entrar nos grupos de WhatsApp pode entrar lá pela minha bio no Instagram. Sigam lá no Instagram e ajudem a compartilhar esse conteúdo para o máximo número de pessoas possíveis. Inclusive, já solicito que vocês façam aí um story legal, né? Para falar, para comentar aí para os grupos que vocês estão inseridos, que vocês estão numa imersão de reforço estrutural, né? Porque, como eu disse, essa é uma área de grande interesse do mercado. Bom, para fazer uma breve apresentação, meu nome é Bernardo Tutiquian, sou engenheiro civil, sou doutor em engenharia, sou professor de engenharia civil e arquitetura na Unicinos, tanto em nível de graduação, mestrado, doutorado, e resolvi, através dessas plataformas virtuais, levar um pouco de conteúdo de alta qualidade para todo o país, né? Ou seja, é uma forma de nós conseguirmos chegar em todos os recantos do país, levando conteúdo aprofundado, né? Eu não vou seguir, às vezes, algumas linhas de internet que promete atalhos, que promete soluções prontas. Eu não tenho isso para trazer para vocês. Eu tenho conteúdo de grande capacidade técnica. Nós vamos aprofundar os temas, nós vamos no cerne da questão, para vocês realmente se capacitarem e poderem aplicar no mercado tudo que a gente conversa durante esse período. Nós também temos aqui cursos online na área de patologia, então já convido vocês a conhecer esses cursos e quem sabe até fazer parte de uma das nossas turmas, né? E ajudar a compartilhar todo esse conhecimento, absorver o máximo possível dentro da área de patologia das construções, né? Que é uma área que cresce imensamente, que demanda cada vez mais profissionais capacitados e nós temos demandas para todo o país, para todos os públicos, para o profissional recém-formado, com pouco conhecimento e pouca experiência de mercado e também para aquele mais experiente que já está há mais tempo no mercado e está querendo
talvez se reciclar, mudar um pouco de área e aprofundar mais os seus conhecimentos. Certo, pessoal? Então, nós vamos falar bastante de reforço, né? Reforço é um dos itens dentro de terapia lá do nosso curso de patologia, então nós vamos pegar esse item e aprofundar de verdade essa semana, né? Nós passaremos pelo reforço em concreto armado, nós passaremos pelo reforço em chapas e perfis metálicos, nós passaremos pelo reforço com fibras de carbono e até com elementos especiais, né? Que nós falaremos mais para frente. Vocês aprenderão a definir qual é a necessidade em cada caso, qual é a melhor desses itens para serem aplicados naquela necessidade de vocês. Às vezes nós precisamos reforçar uma estrutura, porque ela foi mal executada, porque ela foi mal projetada, mal executada, desculpem, ou simplesmente porque eu quero aumentar a carga dela, eu quero mudar o uso, né? Eu quero aumentar a capacidade portante dela, e aí vai ser necessário eu realizar um reforço de estrutura. Entrando um pouco aqui no nosso material que vocês receberão lá nos grupos de WhatsApp, então, volto a dizer, quem não está ainda nos grupos de WhatsApp, entre lá para a gente ter esse contato um pouco mais próximo, né? Nós temos alguns tipos de terapia dentro da área de patologia. Reparo, reforço, restauro, retrofit, reengenharia e outros termos que vocês podem escutar aí no mercado. O que diferencia um do outro? Pouca coisa, mas vamos lá. Reparo é eu voltar, eu reparar a minha condição original. Então eu estou com uma corrosão na minha estrutura, eu estou com um recalque diferencial, eu tenho algum fenômeno patológico que está ali afligindo a minha estrutura e eu entro com um reparo para voltar à condição original. Ou seja, eu só quero voltar ao que era antes, né? Não é uma alteração estrutural, não é uma mudança de uso, um aumento de carga, que é o reforço. O reforço eu já vou aumentar a carga portante. Por exemplo, eu quero botar mais um pavimento na edificação, eu quero colocar uma piscina onde não estava prevista essa carga estática de uma piscina, eu quero pegar uma edificação residencial e tornar ela uma comercial, danceteria, com muita gente, ou seja, eu estou alterando o uso, então terei de fazer um reforço. Às vezes eu faço um reparo e reforço juntos, né? Eu quero voltar à condição original e ainda aumentar a capacidade portante. Então isso que diferencia o reparo do reforço. Aí eu tenho o restauro. O restauro é como um reparo, ou seja, eu quero voltar à condição original, só que em uma obra com interesse histórico-social, né? Por exemplo, uma igreja antiga, por exemplo, a primeira casa do imigrante, né, que veio para cá há 200, 300 anos atrás. Então, ou seja, eu tenho um interesse histórico e aí eu quero fazer um restauro, voltar à condição original dessa edificação. Eu tenho um retrofit, quando eu faço uma alteração de uso mantendo a estrutura. Isso está muito comum nas grandes cidades, quando eu tenho escassez de terrenos, de áreas para construção de edificações novas, eu posso pegar uma edificação mais antiga e fazer um completo retrofit, por exemplo, transformando um prédio abandonado num hotel de luxo, né, com a mesma estrutura, usando a mesma esqueleto estrutural, por exemplo, né? E até reengenharia, entre outros termos, para buscar essa renovação, né, de determinadas estruturas. Então, são termos que vocês vão escutar dentro dessa nossa área de terapia, dentro da patologia das construções, e eu diria que os 3, 4 primeiros ali são os mais importantes. Reparo e reforço estrutural são muito importantes. O restauro é uma área um pouco mais específica, os profissionais que militam nessa área são um pouco mais especializados naquilo, né? E o retrofit da mesma maneira. Bom, então, quando nós vamos fazer uma terapia, um ponto que é muito importante, é o primeiro ponto que vocês têm que observar, quando a estrutura está degradada, se aquela manifestação patológica que surgiu, a fissura, por exemplo, ela é uma fissura ativa ou passiva, né? Ou seja, ativa, ela continua se movimentando, significa que o fenômeno está ali presente, né? E se for passiva, ela já está morta, ela já está
estabilizada, eu não tenho mais ali quem causou o problema, não está mais ali. Né? Então, isso é muito importante. Por quê? Por exemplo, na ativa, eu posso ter um recalque diferencial ativo. Ou seja, a edificação está recalcando, cedendo, né? E continua com esse processo, talvez mais lento, mas ainda continua com esse processo. Por que é importante isso? Não adianta eu entrar com terapia nesse momento. A primeira coisa que eu tenho que fazer é estancar o fenômeno. Né? Claro que para eu estancar o fenômeno eu tenho que saber que ele está ali presente. Então, por isso que é importante. Se a fissura for ativa, eu sei que o fenômeno está ali presente. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é estancar esse fenômeno e não entrar com a terapia, não entrar com uma correção da manifestação patológica. Não vai adiantar nada, eu só vou maquiar e o problema voltará. Então, por exemplo, se eu tenho fissuras por recalque diferencial e esse recalque continua ativo, se eu recuperar, fechar essas fissuras, vai continuar recalcando e vai voltar a abrir. Não me adianta. Então, eu tenho que fazer essa análise. Corrosão das armaduras. Continua corroendo a armadura? Não adianta eu corrigir a fissura externa. Eu tenho que primeiro eliminar essa corrosão. Sobrecarga. Essa sobrecarga continua ali existente. Né? Tem uma piscina que não era para estar ali e continua ali. Primeira coisa, eu preciso retirar essa sobrecarga para depois entrar com a terapia. Né? E como eu disse, mas eu quero manter essa sobrecarga. Então eu tenho que retirar a sobrecarga, fazer a terapia, fazer o reparo, fazer o reforço estrutural e aí eu volto com a carga. Né? Ou eu posso até fazer isso, com todo esse trabalho com ela ali presente, mas toda a estrutura escorada, com todos os cuidados necessários. Movimentação térmica. Né? Primeira coisa, eu preciso eliminar essa movimentação térmica para depois entrar com a terapia. Agora, se a minha fissura é passiva, por exemplo, um recalque diferencial consolidado, ok, eu posso entrar com a terapia. Né? Aí chegou o momento da nossa aula aqui, vamos entrar com a terapia. Né? Uma retração do concreto, ou seja, eu apliquei o concreto, ele retraiu, já tá passivado, eu posso entrar com a minha terapia. Uma retração, ou ninho, ou bicheira de concretagem, uma falha de concretagem, segregação do concreto, ação de incêndio, são todas ações que já passaram, né? Ou seja, já tá estabilizada, a minha fissura está passiva, eu já posso atuar com a terapia. Então é muito importante vocês fazerem essa primeira análise. Como que eu sei se a fissura é ativa ou passiva? Tem alguns métodos ali para fazer instrumentação. Eu posso fazer com topografia, eu posso fazer com um método bem mais avançado, ou alguns métodos caseiros que eu apresento aqui, com selos de gesso, lâminas de vidro, né? Lâminas de vidro coladas uma frente à outra, né? Ou seja, pinos de medição. Então, tem alternativas um pouco mais caseiras para saber se a fissura está ativa ou passiva. Então, aqui são a forma de verificação com pinos de medição, ali à direita com ultrassom. Né? Lá no nosso curso a gente detalha um pouco melhor. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, até pelo tempo que a gente tem. Né? Então, bom, como eu disse, se eu tenho uma fissura ativa, eu tenho o fenômeno presente, a primeira coisa, eliminar a causa, eliminar o fenômeno. Né? Depois que eu eliminei o fenômeno, aquela minha fissura passa a ser passiva. Bom, se ela é passiva, eu posso entrar com a minha terapia, como eu comentei com vocês. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui terapia por corrosão ou sobrecarga, né? Ou seja, está havendo ou houve uma corrosão na estrutura ou houve ou está havendo uma sobrecarga na estrutura. Né? Então, muito importante escorar os elementos estruturais afetados. A corrosão é uma perda de massa, ou seja, a armadura vai perdendo massa e, consequentemente, vai perdendo capacidade portante. Né? Então, a estrutura tem menos resistência, então pode estar correndo um risco de colapso. A mesma coisa uma sobrecarga. Né? Eu posso estar com carregamento acima do projetado, logo eu posso estar com risco de colapso. Então, primeira coisa, escorar a estrutura. Eu não converso, eu não emito orçamento, eu não discuto cronograma, né? Eu não pergunto nem as horas para o síndico ou para o cliente antes de escorar essa estrutura. Né? Tem muita responsabilidade técnica, civil e criminal aqui envolvida. Então, escorem a estrutura quando for necessário.
né? Ou seja, e se está em dúvida se é necessário ou não, escora, né? Depois discute se era necessário ou não, né? Pô, mas eu posso ter um gasto financeiro desnecessário? Posso. Agora, é pior eu não escorar algo que eu deveria ter escorado. Eu posso causar um acidente muito mais grave, responder por isso, civil, criminalmente, posso ser responsabilizado, enfim, além das pessoas que podem se machucar, etc., né? Verificar a necessidade, inclusive, de evacuação ou interdição da estrutura. Às vezes, apenas escorar é suficiente. Às vezes, eu tenho que interditar, desocupar, né? Evacuar a estrutura, né? Por estar trazendo um risco iminente de colapso, né? E aí, bom, a gente volta para aquela etapa de eliminar a causa da manifestação patológica, ou seja, o que está causando? É a corrosão? Eu tenho que tratar aquela corrosão para ela não continuar. É uma sobrecarga? Eu vou atuar naquela sobrecarga. Isso aqui só para dar um exemplo, pessoal, de um caso real que nós fomos chamados. Isso aqui é uma edificação que pegou incêndio, vocês estão vendo as fotos ali, né? Isso aqui é um parecer técnico de 1 a 2 páginas. Eu fui chamado numa quarta-feira à noite, acho que numa quarta-feira à noite, né? O incêndio ocorreu um pouco antes, no dia 28 de junho de 2018, né? Já temos aí quase 3 anos esse caso, né? Ou seja, eu fui chamado para avaliar lá a situação e é um incêndio, causou ali um dano severo à estrutura, pelo menos visual, né? Nós fomos chamados para estudar o caso, para ver o que tinha que fazer, se tinha que demolir, se tinha que recuperar. Não vamos entrar em detalhes, mas aqui nem perto de ser demolido, foi apenas recuperados alguns elementos estruturais, foi tudo bem tranquilo, né? Mas daí então eu fui no dia 29 de junho, né, fazer uma vistoria. Eu não tinha ainda sido contratado, né? Não tinha nem emitido orçamento, quanto ia custar, até porque eu tinha que, primeira coisa, conhecer o local para saber né, qual é o trabalho que ia dar, quantos dias, qual é a equipe que eu ia necessitar e tal. Então eu cheguei, observei lá o prédio, uma situação ruim naquele pavimento que incendiou, né? As pessoas meio que querendo, isso foi no dia anterior, né, o incêndio, as pessoas no outro dia querendo meio que subir para pegar suas coisas, para pegar ali uma bolsa que ficou, para pegar ali um documento importante na minha gaveta, aquela coisa toda. A primeira coisa que eu fiz, pessoal, foi emitir esse documento, um relatório de 1 a 2 páginas, que vocês estão vendo ali, com uma consideração inicial, com algumas fotos rápidas tiradas de celular, né? E um texto ali com 2, 3 parágrafos dizendo, não dizendo muita coisa, dizendo que apresentam fissuras nos pilares, algumas armaduras, perda de capacidade resistente, ali um blá 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 técnico, né? E se vocês observarem ali, né, no segundo parágrafo, mais algumas observações, né? As lajes apresentam deformações, o colapso dessas lajes pode ocasionar sobrecarga dos elementos inferiores, se cair a laje, até aí nada demais. Aí no último parágrafo, diante do exposto, determinamos que a edificação seja totalmente interditada e que se providencie o escoramento dos elementos danificados e os que estejam próximos, de modo que a carga atuante nos elementos seja transferida para as fundações sem sobrecarregar os demais. E esse projeto tem que ser feito por meio de um projeto, acompanhamento responsável técnico e tal. Então, ou seja, o que eu fiz, pessoal? Eu não dei orçamento ainda, eu não dei parecer nenhum, eu não olhei nada, eu só entreguei um documento dizendo tem que escorar. Se esse negócio cai, ainda mais com pessoas ali dentro, e eu estive ali, né, mesmo que eu não fui contratado, eu posso ser responsabilizado. Então tem que deixar bem claro, tem que ser escorado. Ah, mas eu não fui pago para escrever isso. Não fui. Esse é o nosso papel, pessoal. Nós temos uma responsabilidade social, inclusive, né? Além de eu estar me resguardando juridicamente com esse documento, eu ainda estou prestando um serviço ali para aquelas pessoas, né? Ou seja, não podem entrar, né? Está perigoso, não deve voltar para a edificação. Deixei isso bem claro aqui, né? Depois nós até fomos contratados para fazer o trabalho, mas deixei bem claro nesse momento essa situação, pessoal. Então, isso é muito importante
vocês terem essas precauções. Bom, relembrando um pouquinho da corrosão, né, pessoal? A corrosão ali forma aquela pilha eletroquímica, os elétrons vão do ânodo para o cátodo, né? No cátodo eu tenho um aumento de volume, o que gera um aumento das tensões internas e fissuração e até lascamento do concreto, e no ânodo eu começo a ter uma perda de seção, uma perda de capacidade portante, né? E eu vou tendo ali um problema estrutural naquela região. Então, ou seja, ao mesmo tempo eu tenho um problema estrutural, uma perda de seção, um pouquinho para o lado eu tenho um aumento de volume e um lascamento e fissuração do concreto. E quando fissura e lasca o concreto, abre mais frente, né? A fissura nada mais é que uma abertura para a entrada de agentes agressivos para acelerar, para aumentar essa corrosão. Então, esse processo vai se repetindo em vários pedaços da minha estrutura. Então, e aqui é sobrecarga, né? Ou seja, eu estou ali com uma sobrecarga ou até uma deficiência construtiva, né? Que eu tenho ali um carregamento acima do previsto, a viga, estou pegando aqui o exemplo de uma viga biapoiada, a viga está fletindo, né? Abrindo fissuras de flexão na parte tracionada da viga, no momento positivo da viga, né? Causando também um dano estrutural aqui para o nosso elemento. E aí como que a gente faz a terapia, o conserto disso? Temos duas alternativas. Se não houve comprometimento da condição estrutural, olha, a corrosão está bem no início, não teve tempo ainda de causar um dano estrutural para o elemento, né? Ou a sobrecarga foi pequena, só deu ali uma certa deformaçãozinha, se eu tirar a sobrecarga ela volta, inclusive, né? Tem uma recuperação estrutural. Então, ou seja, não há problema estrutural, aí é uma situação bem mais tranquila. Então, o que a gente faz? Sela as aberturas passivas, né? Ou seja, eu fecho para não ter entrada de agentes agressivos. Recomponho os elementos afetados e ainda vou proteger a superfície, né, para evitar novas ocorrências, para evitar a entrada de agentes agressivos para ter corrosão, né? E aqui a gente começa a ver algumas formas de fazer esse reparo, né? Então, eu tenho ali a armadura corroída. Eu vou ter que chegar ali no ânodo e no cátodo, ou seja, eu vou ter que abrir, né? Se não houve o lascamento, se houve o lascamento já está aparente. Se não houve ainda o lascamento do concreto, eu vou ter que abrir na região onde há corrosão, né? Então, através dos sinais onde está a fissura, escorrimento da ferrugem, que é o óxido de ferro, vou ter que identificar visualmente onde está tendo corrosão e abrir tirar o cobrimento do concreto para chegar na armadura, né? Aí passo limpeza e proteção da armadura, então vou limpar, tirar aqueles materiais soltos, né? E botar uma pintura anticorrosiva na armadura, normalmente à base de zinco, à base de metais menos nobres que o aço, que serão corroídos primeiro. Então, ou seja, eu vou fazer uma proteção dessa armadura, né? Aí eu aplico uma ponte de aderência, né? Ou seja, uma ponte de aderência para ter aderência para argamassa de reparo estrutural, né? E aí eu aplico a argamassa de reparo estrutural que vocês estão vendo ali, né? Então, eu botei aqui o material da MC Bauximistas, tem da Weber Saint-Gobain, várias dessas empresas têm esses materiais de limpeza, proteção da armadura, né, aplicação de ponte de aderência, argamassa de reparo, todos esses, nós temos várias marcas comerciais com esses produtos, né? Aí nós vamos fazer depois simplesmente o acabamento e nivelamento desse meu reparo e uma proteção superficial com uma tinta acrílica, às vezes uma tinta epoxídica, né? Ou seja, uma proteção para evitar novos efeitos de corrosão, né? Para fazer essas intervenções ainda eu tenho algumas alternativas, né? Para expor a armadura, para conseguir fazer um reparo mais amplo, mais bem feito, né? Eu tenho ali formas de fazer a recuperação desses elementos. Então, se são manchas removíveis ou permanentes, microfissuras, fissuras, etc., desplacamento, eu tenho ali níveis de tratamento
da estrutura de concreto que vocês podem observar ali naquele quadro, né? Bom, aqui quando a gente faz essa intervenção no concreto, pessoal, e deixa a armadura exposta para fazer esse tratamento, pintura anticorrosiva, né, e fazer uma argamassa de recuperação, é importante cuidar aqui essa forma de fazer essa abertura, né? Se vocês olharem a fotinho mais da esquerda, né, eu tenho ali uma abertura arredondada, né, ou seja, e a do meio ali também, um pouco menos arredondada, mas ainda eu consigo ter aderência com a argamassa de recuperação. Agora, cuidar para não fazer que nem a fotinho totalmente da direita ali, né, que tem ali uns cantos vivos, abertos, vai ser muito difícil preencher com a argamassa de reparo aquilo ali. Então, tem que ser aberturas mais arredondadas, né? E como está ali na foto também da direita, outro cuidado, né? Eu tenho que conseguir botar a mão atrás da armadura. Não pode só abrir a parte superficial do aço. Eu tenho que conseguir ter acesso a todo o diâmetro, a toda a circunferência da barra, né? E de preferência ainda com uns 2 ou 3 centímetros para poder, enfim, entrar com a mão ali, trabalhar, botar o pincelzinho para poder pintar e proteger todo aquele elemento que nós estamos tratando. Bom, e o que eu posso usar para fazer esse fechamento? Vocês estão vendo que eu estou usando o termo aqui argamassa de reparo, etc., mas é uma simplificação. Eu posso, se eu tiver, depende muito da abertura. Aberturas muito pequenas, né, fissuras muito pequenas, eu posso entrar com adesivos, resinas acrílicas e resinas epóxicas. Eu posso entrar com poliuretano, com géis, né, que tem essa propriedade, né, para penetrar nessas pequenas fissuras, né, de 0,1 a 5 milímetros. Eu faço esse tipo de reparo. Normalmente a gente bota por pressão, por aplicação manual, mas às vezes eu preciso fazer uma injeção, né, sob pressão para poder realmente penetrar naquela fissura. Nas aberturas que nós estávamos comentando até então, nós vamos usar argamassas de reparo, que elas são bases poliméricas, a grande maioria das argamassas do mercado, e aí eu consigo fazer reparos de 6 até 60 milímetros aproximadamente. Claro que isso varia de fabricante para fabricante. Daqui a pouco algumas argamassas conseguem reparar um pouco mais, 80 milímetros, outras um pouco menos, né? Então vocês têm que avaliar, mas mais ou menos essa ordem de grandeza. Argamassas eu uso até ali 5, 6 centímetros de reparo. A partir disso, eu uso os microconcretos, né? Que vai de 3 centímetros a 30, né? 3 a 30 centímetros, 30 a 300 milímetros, né? Que são os microconcretos mais fluidos, né? Que eu consigo penetrar nessas aberturas maiores, né? Porque se eu usar argamassa em grandes aberturas, o preço vai ser alto, né? E também porque o preço vai diminuindo à medida que eu vou aumentando o tamanho, né? E também vai aumentando, a argamassa tem uma retração maior que o microconcreto ou que o grout, né? Então, ou seja, eu consigo fazer reparos maiores com elementos com menor retração, né? E o próximo ponto é o grout, né? Que para aberturas acima de 30 centímetros eu tenho que usar grouts daí para cima ou até concretos normais para fazer esse tipo de reparo. Então aqui vocês veem um exemplo de uma fissuras no aeroporto aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, deu lá pequenas fissuras de 0,2 milímetros, a maioria, ou seja, dentro daquela primeira classificação, nós entramos ali com resinas à base de epóxi, né, e fizemos toda essa injeção ali, todo aquele reparo, né, sem problema nenhum, né. Os cuidados, o substrato tem que estar limpo, seco, livre de poeira, óleo, etc. E a gente vai homogeneizar o produto, né? Muitas vezes essas resinas são bicomponentes, então a gente homogeniza um, homogeniza o outro e depois junta os dois, já misturando os dois itens do produto, né? Aplicar por toda a superfície e para alimentos verticais usar produtos tixotrópicos, né? Tixotrópico é aquele que não escorre, aquele que tem uma grande viscosidade, né? Me ajuda a não escorrer. Então aqui a gente vê a aplicação, nesse caso aqui da resina, foi usada uma resina epóxica aqui, né? Epoxídica, desculpa, né? Ou seja, com fissura de 0,2 milímetros, foi feita uma pintura manual, né? Que ela foi penetrando nessas pequenas fissuras e selou, né? São fissuras
passivas, como eu disse, a gente só faz reparo depois que elas estão passivas, né? Aqui foi um problema de retração do concreto, então a gente fez essa selagem e pronto, não tem problema nenhum, vida que segue. Nesse caso aqui, ó, pessoal, usando resinas de PU ou géis, né? A gente pode às vezes necessitar de injeção, então vocês aí já estão vendo fotos com injeção, né? Sob pressão, para entrar naquela fissura e preencher dentro da estrutura, ou seja, a fissura normalmente pode ter uma profundidade maior, então eu quero preencher toda a profundidade. Se eu botar só por gravidade e ainda num elemento vertical, não vai funcionar. Então aqui eu tive que botar com pressão, né? As argamassas que eu comentei com vocês, que vai de 6 a 60 milímetros, ou 50, ou 80, nessa ordem de grandeza, então é aquela argamassa ali que eu reconstruí aquele problema ali, né? Então são argamassas à base de polímero, né? E nós temos argamassas de tudo que é tipo, né? Tem argamassa com maior resistência a incêndio, né? Tem argamassa com maior resistência a sulfatos, tem argamassas mais convencionais, que é o que a gente usa na grande maioria dos casos, né? Ou seja, para reparos rápidos, né? Ou seja, com uma alta resistência inicial, enfim, tem várias variações dessas argamassas, né, no mercado. Normalmente a gente usa argamassa de reparo comum, que funciona para a maioria dos casos, né? Aqui, olha só, pessoal, aqui eu já tive uma abertura maior, né, entre 3 e 10 milímetros, né? Chegou a 1 centímetro de abertura, né? Então, nós já tivemos que usar um material um pouco mais fixotrópico, usando fibras, ponte aderência, né? Eu tenho que cuidar tempo de trabalhabilidade dessa argamassa, processo de mistura e cura e, como eu falei, as propriedades específicas, como alta resistência inicial, resistência ao fogo, sulfatos, baixa retração, né? Aí a gente especifica a argamassa em função dessas características e da minha necessidade local. Mais uma vez, o substrato tem que estar limpo, seco, livre de poeira, pó, né? Óleo. O substrato tem que estar saturado, ou seja, cheio de água, mas com superfície seca, ou seja, não pode estar escorrendo água, mas tem que estar saturado. Essa é a melhor forma de fazer a aderência do produto, né? E ainda de preferência usar uma ponte de aderência. Então aqui vocês estão vendo os passos, né, para eu fazer essa reconstituição. Então, como eu disse, abre ali ao redor daquela armadura que eu quero tratar, esse é o primeiro passo. Né, o cidadão está ali abrindo ao redor da armadura, 2 a 3 centímetros atrás, né? Uma forma prática de ver isso, se está com os 2 ou 3, é aquilo ali que ele está fazendo, é botar a mão, a mão tem que entrar, né, entre o concreto, entre o substrato e a armadura, né, para eu ter acesso para poder tratar todo o elemento. Ali com um pincel, com cerdas, né, de aço, eu vou limpando, tirando aquela ferrugem solta, né? E já à direita ali ele está aplicando, né, um produto anticorrosivo, né? Ele está com um pincel ali usando um produto inibidor de corrosão ali na armadura. Então, agora eu já vou aderir minha argamassa de reparo, então vocês estão vendo que ele está limpando todo o substrato e deixando ele saturado com a superfície seca, né? Agora ele está molhando, né, para deixar saturado com a superfície seca. E a última etapa ali, ele está aplicando a argamassa de reparo, né? No caso aqui da Weber Saint-Gobain, argamassa estrutural da quartzolite, né? Enfim, são marcas comerciais que, como eu disse, vocês procuram nos sites da Weber Saint-Gobain, da Sika, da MC Bauchimie, vocês vão ver várias marcas comerciais aí de bons produtos que atuam nesse setor, né? Quando eu tenho volumes maiores, que eu vou entrar com grautes, microconcretos, enfim, eu vou ter que usar ali um volume maior. Para poder concretar esse volume maior, é muito comum eu usar aquela estrutura externa ali, que o pessoal chama de cachimbo, né? Ou seja, cria ali um beiral ali para entrar o concreto, penetrar o grout ou microconcreto, penetrar todo aquele espaço ali, né? E eu ter certeza que preencheu tudo, né? Então poder fazer todo esse trabalho, né? Após a pega do concreto, no outro dia, eu tiro aquela forma, aquele cachimbo,
e corto, né, o que está para fora, e aí vocês estão vendo ali a próxima etapa, eu faço adensamento e regularização, e a última etapa é fazer o acabamento para ficar bonito o meu trabalho de reparo, né? Então, vocês estão vendo que esses são os passos, né, que tem que ter os seus cuidados, mas também vocês estão vendo que é tudo muito simples, não tem aí um grande mistério, né? Quando eu vou para grautes, né, microconcretos e grautes acima de 3 centímetros de falha, até 30 centímetros, né, também para fixação de máquinas, equipamentos, eu posso entrar com esses produtos. Sempre o substrato tem que estar limpo, seco, livre de pós, óleo, etc., né? Substratos saturados, sem escorrer água, né? E cuidar para ter um bom sistema de formas e prever a cura, né? Enfim, aqui a gente vê toda essa parte de reparo, né, com argamassa, concretos, grautes, etc., quando eu não tive problema estrutural. Agora, tive uma corrosão, relembrando aqui a nossa pilha eletroquímica. Estou com uma corrosão, eu tenho que evitar essa corrosão, né? Eu posso fazer, para proteger a armadura contra a corrosão, eu tenho 2 tipos de proteção, a direta e a indireta. A direta é quando eu protejo o aço diretamente. Como que eu protejo o aço? Com uma proteção catódica, né? O que é uma proteção catódica? É um cátodo. Eu conecto ao aço, né, um metal menos nobre, por exemplo, zinco. Ou seja, o que vai acontecer? A corrosão vai primeiro esse metal menos nobre que vai ser corroído. É muito comum essa solução em navios, por exemplo, casco de navio. Vocês veem um casco de navio metálico no oceano a vida inteira e não corrói. Por quê? Porque tem uma grande placa de zinco lá que vai sendo consumida, que vai sendo corroída antes do casco do navio. Quando está acabando a placa de zinco, é trocada. É aquela placa para uma nova e vida que segue. Na construção civil, a gente não usa muito essa alternativa, só nesses reparos, como eu mostrei agora há pouco, que a gente usou lá uma proteção catódica, né? É uma alternativa. Segunda alternativa, galvanização. Normalmente a quente, pode ser feita a frio também, mas eu faço lá um banho de galvanização na armadura, né, e já mando para a obra a armadura galvanizada. É usado em casos mais críticos, mas pode ser usado, né? Eu ainda posso entrar com uma barreira física, pintar a armadura, né, com uma tinta epoxídica ou acrílica, né? Ou seja, eu pinto o aço, né, com essa barreira, e ela está ali protegendo o aço de uma maneira física, né? Ou seja, se essa barreira se quebrar, se tiver alguma dobra e fissurar, bom, eu já perdi aquela proteção. Eu ainda posso usar armaduras especiais, armaduras poliméricas, né? Como barras de fibra de vidro, aço inoxidável, enfim, ainda tem essas alternativas. E já a proteção indireta é no concreto, através de revestimentos e cobrimentos, né? Ou seja, eu ter a própria revestimento de argamassa, cerâmica, né? Fachada com cerâmica, vai proteger muito bem a estrutura de concreto, né? Ou seja, o maior cobrimento de concreto, propriamente dito, né? É uma maneira. Eu posso entrar com um inibidor de corrosão dentro da massa do concreto, e até nessas argamassas de reparo, eu posso entrar ali com produtos inibidores de corrosão, né? Eu posso entrar com realcalinização eletroquímica, ou seja, eu tornar o pH do concreto elevado novamente, né? Porque a corrosão não ocorrerá se o pH do concreto estiver elevado. Ou fazer até extração eletroquímica de cloretos. Por exemplo, eu tenho um ataque por íons cloreto, eu posso entrar com uma extração eletroquímica desses íons. Não é um processo muito comum que a gente está acostumado à construção civil, mas enfim, é a forma de proteger as nossas estruturas, né? Então vamos falar um pouco desses itens, né? Inibidores de corrosão, barreira física no aço, realcalinizantes, proteções externas, etc., né? Então, ali vocês veem a pastilha de zinco, era muito usada antigamente, né? Caiu um pouco em desuso, né? Essa pastilha de zinco é uma proteção catódica, né? Ou seja, eu estou colocando ali um aço menos nobre para proteger o nosso material mais nobre. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conectar essa pastilha de zinco na estrutura de concreto armado, né? Ali a foto da direita, eu estou usando uma solução para
realcalinizar, para aumentar o pH do concreto por emulsão. É possível também. Proteções externas, tintas PVA, uma qualidade química mais baixa, não protege tanto. Aí eu já vou para um segundo item, que é uma tinta acrílica, né, seja látex ou texturizada. Aí eu posso ir com uma solução um pouquinho melhor ainda, que é uma tinta ou verniz de PU, de poliuretano. Aí uma melhor ainda, que é o epóxi. Melhor ainda, que são os silanos siloxanos ou os cristalizantes, né, que vão fazer todo um papel de cristalizar as nossas estruturas de concreto. Aqui vocês veem um resumo de todas elas em função da resistência à penetração de CO2, permeabilidade a vapor, íon cloreto, facilidade de aplicação, durabilidade. Aí vocês vão ver ali alta, média e baixa para ajudar vocês a selecionar o tipo de proteção que vocês querem usar para a estrutura de vocês. Bom, entre os cristalizantes, nós temos algumas marcas comerciais, como o Shypex, da MC Bauchimie, o Penetron, da Penetron, o CWS, da Nederland. Esses são produtos realmente interessantes para nós protegermos a nossa corrosão. Bom, agora, se houve comprometimento estrutural. Então, até agora, nós estávamos na situação que não houve comprometimento estrutural. Agora houve. Eu tive uma corrosão, uma sobrecarga e realmente comprometeu estruturalmente. Ou eu quero aumentar a capacidade portante. Agora eu vou para, então, o reforço estrutural. Então, primeira situação é providenciar um projeto para fazer essa recuperação estrutural, recompor os elementos afetados e proteger a superfície evitando novas ocorrências. Bom, se houve um comprometimento estrutural, a primeira coisa é nós pensarmos num projeto de escoramento. Nós fazermos um escoramento para aliviar as tensões nas barras e eu até poder fazer uma recuperação estrutural adequada, né? E também para aumentar a segurança das pessoas, etc., né? Bom, como que eu posso fazer essas técnicas de recuperação e reforço estrutural? Concreto armado, perfis metálicos ou chapas metálicas coladas e os tecidos de fibra de carbono. É o que nós vamos falar nessa nossa semana. Concreto armado, pessoal, né? Então, tá ali, né? Eu removi aquela área danificada, né? Ou seja, passo 1, remover aquela área danificada, né? Ou seja, deixar exposto toda a barra de aço que está corroída, né? Entrar com a barra de complementação. Então, aquela barra corroída, eu tinha um diâmetro de 20 milímetros. Agora eu medi lá, tem 12,5, ou seja, está faltando 7,5. Então, vou ter que entrar com uma barra de complementação, né? Ou eu quero aumentar a capacidade portante, enfim, eu entro com a barra de complementação, né? E aí eu faço a recomposição, né, do elemento concretado. Quais são as vantagens do concreto armado? Ele é muito conhecido no mercado, né? Muita gente consegue trabalhar com ele. Então, ele é rápido na execução, ele tem baixíssimo custo, o concreto armado é barato, né? O conhecimento do comportamento dos materiais, todo mundo aí que trabalha na construção civil mais ou menos sabe trabalhar com concreto armado, né? Só qual é o problema? Eu preciso de formas, eu preciso... para fazer essa reconstituição de concreto, eu vou ter que ter formas, escoramento, depois eu vou ter que desescorar, fazer cura, né? Ou seja, tem todo um processo ali chato, trabalhoso. Eu vou aumentar a seção transversal, né? Se eu estou, por exemplo, numa garagem, daqui a pouco eu perco uma vaga. Então, ou seja, eu tenho que ter algumas desvantagens importantes aí do concreto armado, né? Eu tenho que ter uma boa preocupação para fazer aderência do concreto novo com velho. Então, aqui, inclusive, são alguns produtos aí que o mercado nos oferece, né? Resinas, muitas vezes, a grande maioria delas são bicomponentes, né? E a base de epóxi, a grande maioria. Então, resinas para fazer a adesão entre o concreto novo e o concreto velho, né? Se eu só tiver uma superfície lisa e aderir um concreto novo com um concreto velho, ou seja, um concreto da minha estrutura, né? E eu entro com um concreto novo para fazer esse reparo, né? Essa recomposição estrutural,
Se eu só botar um no outro, eu vou ter 1 MPa de adesão. Se eu fizer uma preparação com jato de areia e tal, eu vou para 1,7. Se eu apicoar, já vou para 1,9. Né? Ou seja, então, esse é o papel, eu tentar aumentar um pouco essa adesão entre o concreto novo e o concreto velho. Olha aqui eu vou fazer um reforço à flexão das vigas. Então, eu entrei com 3 barras novas de reforço ali embaixo da viga, né? Essas 3 barras precisam estar conectadas nas barras anteriores. Então, vou ter que entrar com estribos para fazer ligação com a estrutura existente, né? E vou ter que, aquele ΔH, eu vou ter que reconcretar, né? Para conseguir. Então, aqui vocês estão vendo a preparação de algumas estruturas. Ó. Botei todas umas barras de complementação por fora, novos estribos, furou a laje para entrar na parte de cima da viga. Então, vocês estão vendo, depois disso eu vou ter que botar a forma, botar o concreto bem fluido ali dentro, um grout ou até uma argamassa fluida. Então, vocês estão vendo o trabalho que vai dar, a sujeira que vai fazer dentro dessa edificação, né, desse escritório, dessa casa. Né? Ou seja, não é uma atividade fácil de ser feita. Vou ter que esperar a cura, vou ter que desescorar tudo, né? Provavelmente não vai ficar muito bom, vou ter que rebocar tudo, né? Para ficar bom o acabamento final. Muita gente usa o concreto armado como alternativa de reforço. Eu, particularmente, não gosto, devido a tudo isso aí que vocês estão vendo. Né? Mas, enfim. Agora aqui, um reforço de um pilar. Então, ali à esquerda, meu pilar original, um pilarzinho 30 por 30, com 4 barras de 12,5 milímetros de diâmetro, né? E aí eu precisei aumentar a estrutura. Então, botei ali mais 4 barras de 12,5, um estribo por fora desses pilares, né? Um a cada espaçamento, né? A cada 15 centímetros, por exemplo. Tive que apicoar todo o pilar original para ter aderência entre o novo e o velho. Né? E minha seção está ali, ó, aumentou de 30 por 30, que era o pilarzinho antigo, foi para 44 por 44. Então, ou seja, aumentou bastante a seção, aumentou 14 centímetros em cada direção. Né? Como eu disse, às vezes não é possível, dependendo da aplicação e tal, mas às vezes é possível. Qual é a outra alternativa que eu tenho? Perfis metálicos. Eu posso usar perfis metálicos, né? É um dos primeiros sistemas propostos, né? Então, eles são colados com resinas epóxis bicomponentes que garantem uma transferência integral da capacidade resistente do concreto para o aço e os dois começam a trabalhar em conjunto. Então, vocês estão vendo ali à esquerda esses perfis, essas chapas metálicas, né? Na primeira viga ali, na parte de cima ali reforçando o cisalhamento, na figura de baixo reforçando a flexão, né? Na foto da direita ali, o item B, né? Também, né? Eu tenho reforço com 2 chapinhas a flexão na foto de cima do item B e eu tenho também o cisalhamento, né? O corte, né? Que é na figura de baixo. Ainda eu posso fazer por confinamento nos pilares, não é muito comum com perfis metálicos, mas é possível. Né? Então, as opções aqui de fazer o reforço com perfis metálicos. Né? Então, olha lá, então eu vou preparar, agora na foto da esquerda, eu preparo a superfície do concreto, entro com preparar é limpar, secar e abrir poros, né? Escarificar, né? Apicoar, né? Apicoar toda a estrutura. Aí a gente entra com a chapa metálica colada com uma resina epoxídica, né? Então, assim que a gente faz. Eu também posso usar buchas e parafusos para fazer essa fixação, além da cola, né, da resina, também fixar por parafusos, é o mais comum. O pessoal gosta de fixar com parafusos para ter uma garantia extra, para não ficar dependendo apenas da resina, né, não tem problema algum. Né? E aqui, já nesse exemplo, nós estamos fazendo o reforço ao cisalhamento. Então, botamos chapas na lateral da viga, mais próximos ao apoio, aí tem que ver todas as tensões necessárias, né? Mas normalmente perto do apoio, chapas na lateral, né? E também, como tem ali à direita ali, com parabolts, né? Com parafusos ali para fazer essa fixação, além da resina, nas duas vai a resina, né? Para fazer a colagem, mas
No segundo caso ali também botou os parabolts para ter mais uma garantia de fixação. Então aqui vocês estão vendo alguns casos. Esse aqui é um reforço de uma laje, né, nos dois sentidos da laje. Então com chapas metálicas distribuídas ali de acordo com o dimensionamento, coladas com resina epóxi e também aparafusadas, né, para garantir ali aquela fixação. Então, comparando com o concreto armado, é um sistema de reforço bem mais leve, não aumenta seções, bem mais simples de ser feito, né, em sentido de rapidez, não tem cura, né, ou seja, tem muitas vantagens frente ao concreto armado. Quais são as desvantagens do metálico? Primeiro é o preço, o metálico é mais caro que o concreto armado, o material, claro que eu tenho que considerar todas essas etapas que eu citei, né? E segundo ainda, eu tenho que cuidar a corrosão do reforço, né? E também a resistência da resina, principalmente frente a altas temperaturas. Quando eu não tiver parafusos, eu tenho uma preocupação maior quanto a isso. Então aqui o sistema com cantoneiras, né? Reforçando os 4 cantos do pilares com as chapas lisas ligando essas cantoneiras, né? E elas ainda parafusadas. Então são algumas variações que a gente pode ter aqui nos nossos reforços, né? Como norma geral, sempre que a gente reforçar um pilar, reforça toda a prumada até a fundação. Então, se eu estou reforçando o pilar do 9º pavimento, reforço o 8º, 7º, 6º, 5º, até chegar na fundação, porque a carga vai descendo, vamos assim dizer, né? Só para fazer um comparativo aqui entre o concreto armado e o metálico, né? Ali na esquerda a gente tem um pilar sem reforço, nosso pilar original, né? Com um pilarzinho de 25 por 25, 4 barrinhas de 10, né? E aí o item B, a opção B, eu reforcei esse pilar com concreto armado. Então eu aumentei 5 centímetros em cada seção, né? De cada lado, então 10 centímetros em cada seção. Então, meu pilar de 25 por 25 foi para 35 por 35, né? E botei mais uma barrinha de 10 em cada esquina ali e o estribo. E lá no item C, eu reforcei esse mesmo pilar, né? O pilar A, eu reforcei com 4 cantoneiras metálicas de 6,31 centímetros quadrados de área, né? Uma cantoneirinha leve também aí do mercado, né? Então, aqui a tabela comparativa. Então, pilar 1 sem reforço resistia lá uma carga de 82 toneladas, né, pessoal? Com reforço em concreto armado, de 25 por 25 aumentando para 35 por 35, foi para 141 toneladas. Né? Com aquelas 4 cantoneirazinhas, 123 toneladas. Então, ainda ficou o concreto armado mais resistente que o aço. Mas observem que foram usadas apenas 4 cantoneirazinhas, né? Se eu tivesse botado um pouco mais área de aço, eu facilmente chegaria ali nas 141 toneladas, com menos carga, com menos acréscimo de área, etc. Só para ter um comparativo entre os dois, né? Bom, agora para eu reforçar vigas com perfis metálicos, né? Elas também podem ser reforçadas a flexão e ao cisalhamento, igual lá que nós tínhamos feito, mostramos anteriormente, né? E a gente sempre tem que cuidar a aderência entre o reforço e o concreto, né? Então aqui eu estou usando cantoneiras, né, para reforçar a flexão e chapas lisas para reforçar o cisalhamento, né? Então, claro, se eu só preciso de flexão, eu não vou usar as chapas lisas. Então eu consigo reforçar só o esforço que realmente é necessário no meu caso. Entendido, pessoal? Fomos até aqui? Então, como eu disse, amanhã agora nós vamos ver essa aplicação de chapas metálicas numa obra. Vou mostrar todo o caso para vocês, desde o problema que houve. Lá houve um erro de dimensionamento, foi executado com uma falha no projeto e aí causou fissuras de flexão, né? Então nós fizemos todo um projeto de reforço com chapas metálicas. Então vocês vão ver o projeto, vocês vão ver o orçamento dessas chapas, quanto custou esse reforço e vamos ver também uma aplicação lá do elemento. Então a gente vai ver amanhã um caso de reforço estrutural com chapas metálicas, né? Para depois nós entrarmos na fibra de carbono. Certo, pessoal?
Então, até aqui nós fomos, acredito que vocês estão bem entendidos. Faço aquele story lá no Instagram, nos marcando, que vai ser bem interessante. E estou à disposição lá no grupo do WhatsApp, no Telegram também, no Instagram, para responder todas as dúvidas para vocês, mas reforço que entrem lá no grupo do WhatsApp, né, para a gente ter essa comunicação mais próxima. Tá bom, pessoal? Guardo vocês lá. Até mais, até daqui a pouquinho. Até amanhã.